Meu querido irmão e meu amigo, nós estamos de volta pela graça de Deus para mais uma mensagem da sua palavra. Como dissemos na mensagem anterior, por questão de força maior, não gravamos durante toda essa semana por estarmos em trabalho missionário, estávamos evangelizando, quer dizer, no campo evangelístico. E eu agradeço ao irmão que orou por nós durante esses dias. Vimos ali Deus operando de maneira maravilhosa. 10 pessoas foram salvas pela graça de Deus, mediante a pregação do Evangelho. Entre essas 10 pessoas, me chamou a atenção muito uma criança de apenas 8 anos que, ao ouvir a mensagem do Evangelho, ela correu para os meus braços e dizia: Pastor, estou entregando, aliás, estou recebendo Jesus como meu Senhor e Salvador. Foi muito gratificante ouvir aquilo da parte daquela criança por nome Felipe. Que Deus esteja enriquecendo a vida daquela criança, fazendo-a crescer espiritualmente para a glória do Senhor. Nós agradecemos imensamente a todos aqueles que nos ajudaram nesse sentido, ou pessoalmente, ou mesmo através de suas orações. Foi muito gratificante, um trabalho muito abençoado e muito abençoador. Eu dei para os irmãos, na última mensagem, uma série de textos que eu uso chamar de o GPS da vida. Aqueles textos que nos animam, que nos ensinam, que nos alavancam, quando estamos passando por momentos angustiantes da nossa vida. Nós sabemos que o mundo, as nações, os povos estão em crise, ou crises, mas sabemos que o reino de Deus não está. Deus nunca esteve em crise. O reino de Deus nunca esteve em crise. Esses últimos dias foi para nós uma grande prova de que o reino de Deus não está em crise. Vendo as bênçãos, as maravilhas que Deus operou no nosso meio, e com certeza Ele vai continuar operando. Esses textos nos ajudam a ver com os nossos próprios olhos que Deus age nos momentos mais difíceis da nossa vida. Eu não sei qual é o seu problema neste momento. Eu não sei qual a crise que você está passando nesse momento. Mas uma coisa eu posso te garantir. Para Deus não há crise grande ou pequena. Para Deus não há problema grande ou pequeno. Para Deus não existe dificuldade. Para Deus não há impossível nem difícil. A Bíblia diz que as coisas difíceis para os homens são as mais fáceis para Deus. Porque Deus é o Senhor do momento, Deus é o Senhor da situação, Deus é o Senhor que criou os céus e a terra e Ele garante que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quero, nesta mensagem de hoje, começando a nossa série No Limite, ler um texto que está em Isaías, capítulo 50, versículo 10. Eu quero ler apenas a última parte do verso, que diz o seguinte: Deus moveu o profeta Isaías para escrever o que estava no seu coração, dizendo para Israel e, obviamente, também dizendo para nós: quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Quando estiver andando por ou em trevas e não ver nenhuma luz, confie no Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Eu quero orar mais uma vez para iniciar a nossa mensagem, rogando a Deus que nos ajude pela sua graça a compreender a mensagem que Ele tem para nós através desta palavra. Oremos. Pai querido, Pai de amor, obrigado por estarmos diante do Senhor, diante da Tua palavra. Obrigado por todas as bênçãos. Obrigado pela bênção de estarmos aqui juntos. Obrigado, Deus, pelo Teu Espírito Santo, que é o nosso grande mestre, aquele que revela o que está oculto e escondido, que Ele esteja revelando para nós, ó Deus, o que está na Tua palavra e que possa ser revelado além das minhas palavras, ao nosso coração, para a nossa alegria, para a nossa grande felicidade no Senhor. Eu oro agradecido no nome do Senhor Jesus. Amém. Quando estiver andando por trevas e não ver luz nenhuma, confie no Senhor e firme-se sobre Ele. Ele é a rocha da nossa esperança. Não sei qual o seu problema, não sei qual a sua necessidade, não sei
na verdade, qual o problema que você está passando na vida. Mas sei que Deus é poderosíssimo para suprir as nossas necessidades, remover montanhas, abrir caminhos, abrir portas e fazer que caminhemos firmes quando estamos olhando para Ele e firmando-se sobre Ele também. Eu gostaria de ler um texto que está no capítulo 43, também um daqueles textos que eu citei naquela lista de versículos. No capítulo 43, versículo 2, olha o que ele disse para Israel. Obviamente está também falando para nós. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Só essa primeira parte do texto. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Mas eu vou também ler a segunda parte, que é interessante. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Observando aqui, é bom perceber que Deus não está falando se passares pelas águas, como que uma possibilidade. Não, ele está afirmando, quando passares pelas águas. Deus disse a Israel, vocês vão passar por águas, vocês vão passarem por problemas, por dificuldades, vocês passarão por momentos terríveis na vida. Ele está falando também para nós, quando passarmos pelas águas. Ele não está falando de água como que um córrego, como que uma porção de água, mas ele está falando de águas profundas, ele está falando de correntezas fortíssimas, ele está falando de águas de profundidades inalcançáveis, ele está falando de águas que imergem, que pode tirar totalmente a resistência de qualquer pessoa. Ele está falando do mar, aquela fonte, aquela imensidão de água que não há como se atravessar a pé, não. Aquela água que submerge as pessoas. Ele está falando de problemas da vida, de aperto, de limite da vida do ser humano. Ele estava alertando Israel, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Aqui está o detalhe importante. Ele mesmo disse, eu estarei contigo. Ele submete, ele se compromete a estar com Israel quando ele estivesse passando pelas águas, pelas dificuldades, pelos problemas da vida. Sabe o que Jesus disse em João capítulo 16, verso 33? Ele disse para nós, no mundo vocês terão aflições. E para dizer a verdade, nós temos muitas aflições. Para dizer a verdade, muitas pessoas estão passando neste momento por grandes aflições. Neste momento, há pessoas que estão passando por dificuldades grandes na sua vida, de todas as maneiras e de vários tipos de tribulação. Mas a verdade é que Jesus também disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos ver se essa promessa de Deus se cumpriu cabalmente na vida de Israel, quando ele disse, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Durante os 430 anos que Israel morou no Egito, viveu no Egito, ele foi subjugado, foi um povo sofrido, um povo massacrado, e ali o faraó do Egito o oprimiu bastante aquele povo, e aquele povo clamou ao Senhor, e Deus ouviu o seu clamor, Deus ouviu o seu gemido, e levantou Moisés, o servo dele, para libertar aquele povo dali. E Moisés foi lá e depois Deus agiu poderosamente, tirou aquele povo do Egito, levando para a terra prometida, a Canaã, a terra que Deus havia prometido a Abraão, o pai da fé. E lá está o povo agora no deserto, numa projeção de viagem de 40 anos pelo deserto, até chegar à terra prometida. É nesse momento que Deus se levanta e fala para Israel. Israel, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Deus sabia que existiria naquele deserto muitos e grandes e difíceis problemas pelos quais eles iriam atravessar. Aquele povo estaria atravessando.
E chegou um momento que realmente Deus provou isso para Israel. É interessante que ele não disse quando passares, mas, aliás, se passares, mas quando passares. Chegou o momento. Na projeção de Deus, no cálculo de Deus, na previsão de Deus, já estava tudo previsto para Israel. E agora acontece exatamente aquilo que Deus havia dito a Israel. Vamos ver se essa promessa realmente, ou este acontecimento, aconteceu de verdade na vida de Israel. Será que Deus foi capaz de cumprir aquilo que disse? Desculpe, aquilo que disse a Israel? Com certeza, porque Deus não é homem para mentir. A palavra que sair da sua boca jamais voltará vazia. Eu quero conduzir ao amigo e ao irmão para um texto interessante que está no livro de Êxodo, capítulo 14. Capítulo 14, eu quero ler a partir do versículo 10. Eu quero ler o verso 10, o verso 13 e o 14. Depois leremos os 19 até o 22. Inicialmente, olha o que diz o verso 10 do capítulo 14. E aproximando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Houve um momento quando no deserto, em pleno deserto, o faraó do Egito levanta com todo o seu exército e ele segue atrás de Israel com a intenção não de trazê-lo de volta, mas de matá-lo, de exterminá-lo. E ele levava armas, cavalos e cavaleiros, toda arma de guerra, pronto para exterminar Israel. E quando Israel viu, Israel temeu. Teve medo naquele momento, é claro. O verso 13 diz: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quieto, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais o tornareis a ver. Aqui, o profeta de Deus, Moisés, se levanta e profetiza para aquele povo. Diz: olha, esse problema que vocês estão tendo hoje, vocês nunca mais o terão. Este povo que está perseguindo a nós, nunca mais nós o veremos. Ficai quietos e vede o livramento. O detalhe interessante, vede o livramento. Vejam o que Deus vai fazer nesse dia. Vejam o que Deus vai operar neste momento. O verso 14, o Senhor diz, aliás, Moisés diz: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Ele disse: olha, Deus vai pelejar por nós. Essa batalha não é nossa, essa luta não é nossa, esse problema não é nosso, essa extremidade não é nossa. Foi Deus quem planejou, portanto, ficai quietos e vede o livramento. Se estamos dentro da vontade de Deus, é necessário que entendamos que o nosso coração deve estar tranquilo. É claro, mesmo com pavor, com medo, aflito por causa do problema, mas o nosso coração deve estar em paz. É o conselho que o homem de Deus dá aqui para Israel. Agora veja os versículos 19 a 22, o que vai acontecer. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles que vinham atrás e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Se lembra que Deus disse em Isaías 50, verso 10, quando andares em trevas e não vê luz nenhuma, mesmo assim deve-se confiar no Senhor. Observa que agora o anjo de Deus que acompanhava Israel se retira de diante de Israel, se coloca na retaguarda de Israel, como guarda-costa de Israel, como protetor de Israel, como, diz o salmista, como o escudo e o socorro bem presente na angústia, de maneira que para Israel havia luz e para o inimigo de Israel havia trevas, dificultando assim a aproximação um do outro, de maneira que não se aproximavam um do outro durante
toda aquela noite. Agora observa o versículo 21, aliás. Então Moisés estendeu a sua mão, ou a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Deus estava agindo naquele momento. Moisés estende a sua mão sobre as águas se abrem, aparece um caminho no meio do mar. Lembra o que Deus disse? Quando estiveres passando pelas águas, eu estarei contigo. Ali estava a presença real de Deus com Israel. Verso 22, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. Deus está cumprindo cabalmente a sua palavra conforme foi dita. A palavra de Deus não pode voltar vazia. Deus não é homem para que minta. Uma vez a palavra de Deus proferida, ela vai se cumprir exatamente da maneira como fora proferida. Neste momento, Israel está vendo a mão de Deus agindo. O anjo de Deus, a água se abrindo, e agora as águas formando muros, e eles atravessando o mar, a terra seca, a pé enxuto, como disse Isaías, capítulo 43, verso 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Chegou o momento. Chegou o momento de atravessar as águas, cumprindo aquilo que Deus havia dito para Israel. Trata-se de um mar, de muita água. Isso aqui simboliza muito bem, representa muito bem os grandes problemas da nossa vida, os problemas intransponíveis da nossa vida. Aquilo que por mais que você queira, você não pode resolver. Por mais que você lute, você não pode fazer nada, mas Deus pode. Deus pode fazer, porque Ele é o Senhor da situação. Agora, vejamos o que aconteceu nos versos 23 a 28. Se você tiver o tempo, leia, por favor. Você vai ver que o inimigo entrou atrás de Israel. O caminho estava aberto, a terra estava seca, o meio do mar não tinha água. Eles entraram com todo o seu aparelhamento, com todo o seu aparato de guerra, com todos os homens armados, cavalos e cavaleiros, entraram atrás de Israel na certeza absoluta de que iriam alcançá-los e de que iriam devorá-lo. Mas Deus estava ali, não esqueça nunca disso. Deus estava no controle, Deus estava no comando da situação. Eu vou ler apenas o verso 23 e o verso 28, diz assim: e os egípcios os seguiram e entraram atrás deles com todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. Eu acho interessante a expressão, até ao meio do mar. No lugar onde não há saída, no mais profundo do mar, agora estava Israel. Aliás, Faraó, Deus conduzindo e permitindo que os inimigos de Israel fossem até ao meio do mar, até no lugar mais profundo do mar. Agora ouça o versículo 28 que vai acontecer. Verso 28, as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou. Morreram, foram soterrados. Mais uma vez, Deus estava provando a Israel aquilo que havia dito: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Deus estava provando para Israel. Agora, observe a vitória nos versículos 29 a 31. Vou ler os versos 29 a 31, a grande vitória de Israel. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como muro, à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Lembra o que Moisés tinha dito? Esses que vocês estão vendo nunca mais o verão,
Eles estavam vendo agora corpos mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e tornou o povo ao Senhor, e creu, ou temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Querido, não duvide da palavra de Deus, não duvide do Deus da palavra. Coisas grandes só podem ser feitas por um Deus grande. E não existe Deus grande como o nosso Deus. Ele está presente, seja qual for o problema da sua vida. Se estiver escuro, se houver trevas em sua vida, no seu caminho, confie no nome do Senhor. Firme-se sobre o seu Deus. Quando estiver passando por esses momentos terríveis da vida, lembre sempre, Deus disse: eu estarei contigo. Ele não manda alguém, ele mesmo vai, ele mesmo está presente, ele é o Senhor que pode. Confie no Senhor. Não há problema demais, grande demais, que Deus não possa resolver. Este é uma pequena demonstração de tudo aquilo que Deus pode fazer por nós. A Bíblia diz que ele não mudou. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será para sempre. Ele não muda. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Que neste momento de dificuldade da sua vida, neste momento de grande dificuldade, você possa olhar para esse Deus que é maior do que os problemas, confiar nele, firmar-se sobre ele, e verás que Deus há de cumprir a sua palavra assim como ele prometeu. Tudo é possível ao que crer. Deus te abençoe. Até a próxima mensagem, se o Senhor nos permitir.